suportado pela vítima. Quanto à possibilidade de subclassificação, o artigo 402 do Código Civil prevê o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Aqui nós temos aquela divisão famosa já, para quem faz estágio nos escritórios, ou até nos órgãos públicos, mas que atuem na área de direito do consumidor e do direito civil, entre dano emergente e lucros cessantes. Vamos fazer uma distinção básica. O que é o dano emergente? O dano emergente ele pode ser pensado como no aspecto positivo. O acréscimo patrimonial que foi perdido pela pessoa. Então, a pessoa tinha um patrimônio e perdeu parcela do patrimônio. É o dano emergente. Ela já tinha um patrimônio, aquele valor. Vamos supor, você perder o valor do veículo. Você tinha um veículo, em razão de um acidente, você perde o veículo, você perdeu parcela do seu patrimônio. Esse é o dano emergente. O lucro cessante, por outro lado, é o que você deixou de lucrar. E a doutrina diria, portanto, que tem um aspecto negativo, porque não representa um acréscimo patrimonial, mas, ao contrário, é a perda da possibilidade de um acréscimo patrimonial. O grande exemplo é o supertaxista. Vamos pensar no supertaxista. O supertaxista é aquele cara que é taxista e sofre um acidente de veículo. Ok. Qual que é o dano patrimonial daquele cara? Vamos calcular. Primeiro, analisando o dano emergente. No dano emergente, ele perdeu o veículo, teve perda total. Então, temos que pagar o seguro, no mínimo a franquia do seguro para ele, mas se ele não tiver seguro, quem causou o acidente efetivamente vai ter que pagar para ele o valor de um novo veículo. Ok. Esse é o dano emergente, porque é o que ele efetivamente perdeu. Quanto ao lucro cessante, é o que aquele taxista, são os valores que aquele taxista deixou de ganhar com a sua profissão. Então, aquele taxista, para requerer o dano emergente em juízo, o lucro cessante em juízo, ele tem que evidenciar ao magistrado que ele teve um acréscimo patrimonial mensal, vamos supor, de R$5.000 trabalhando no táxi. Então, ele ganhava por volta de R$250 por dia. E o lucro cessante dele vai ser, portanto, R$250 por dia, o que ele deixou de ganhar, enquanto aguarda a chegada de um novo veículo que a pessoa está comprando para ele, aquele que vai indenizá-lo. Assim, se ele ficou sem trabalhar durante 10 dias, ele faz jus a R$2.500 de lucro cessante, além do valor do veículo, do valor do conserto do veículo. Essa é a divisão entre dano emergente e lucro cessante. Lucro cessante é o que você deixou de ganhar e você precisa evidenciar isso bem. É mais difícil. E a perda de uma chance, como nós conversamos anteriormente, aqui não há um dano concreto ainda. Não há certeza de um resultado positivo, mas havia grande possibilidade de você alcançar esse resultado positivo. A gente vai ver melhor adiante o exemplo, mas já adianto para vocês. Imaginem o caso do Iago, que buscando ser delegado da Polícia Civil já fez vários certames, já foi aprovado em vários certames estaduais ao longo dos anos, e encontra-se, o grande desejo dele é ser delegado da Polícia Civil em São Paulo, pela estrutura da Polícia Civil de São Paulo, ele tem familiares lá, o salário é melhor, e ele está na última etapa, na prova oral, suponhamos. Eu não sei qual a última etapa do delegado, mas suponhamos que seja a prova oral. Ele está na última etapa e ele chega na cidade de São Paulo, escolheu fazer a prova na cidade de São Paulo. Na verdade, como é prova oral, teria que ser lá. Mas ele chega lá em São Paulo, um dia antes, tudo bem programado, dorme no hotel e, ao se encaminhar para o certame, para a prova oral, ele sofre um acidente porque o táxi, o Uber, no qual ele se encontrava, não respeita a sinalização e ele perde essa chance de ser aprovado lá em São Paulo, porque ele perdeu a última etapa, sendo que ele vinha sendo aprovado em outras, provavelmente seria aprovado nessa, pelo resultado que ele obteve nas etapas anteriores. Ele junta todas essas evidências, comprova que tinha uma chance efetiva de alcançar o seu sonho ali, que foi interrompida por um ato ilegítimo, um ato ilícito do Uber ou do taxista que fura o sinal, ou de alguém que fura o sinal e bate nesse veículo. Quem bateu no celular dele também, ele não conseguia pedir, vamos supor. Ele pode ajuizar uma ação pedindo perda de uma chance. Assim, teríamos o seguinte esquema
na divisão de danos, de acordo com o material do KLS. Dano, como lesão a bem ou interesse juridicamente tutelado, dano extrapatrimonial, que nós veremos adiante. E agora estamos dentro do dano patrimonial, a divisão entre dano emergente, que é a diminuição patrimonial, e o lucro cessante, que é a perda de lucros. Por isso chama lucro cessante. Cessa o lucro, perda de lucro, ou seja, aumento patrimonial muito provável. Óbvio, você vai ter que comprovar esse lucro cessante em juízo. Todos, né? Você tem que comprovar tudo, a não ser dano moral em ré ipsa, mas isso é a seguir. Quanto a esse dano emergente, nós podemos chamá-lo também de dano positivo, como nós vimos. É aquilo que você perdeu, economicamente perdeu. Então, a indenização, ela tem como objetivo eliminar as perdas econômicas oriundas da lesão, para assim reequilibrar a vida da pessoa, reequilibrar o patrimônio e restituir ao lesado, pensando no lesado, a utilidade de certo bem. Sempre vai ser preferível a reparação in natura, sempre que possível. Então, perder um carro que era quase 0 quilômetro, compra um novo carro para a pessoa, ao invés de dar o dinheiro, porque ela vai ter que ter o trabalho de adquirir um novo veículo. Quebrou a televisão da pessoa, compra uma televisão do mesmo modelo para aquela pessoa. A preferência sempre é a reparação in natura, porque era aquilo que fazia parte do patrimônio da vítima. Mas nós sabemos que alguns bens não poderão ser reparados in natura, vamos supor uma obra de arte única. E muitas vezes é um livro, mas o livro que tem um aspecto muito mais do que o material, tem um laço afetivo, aquele livro que foi um presente de um parente, de um amigo. Animais de estimação são um grande exemplo, né? Jamais vai conseguir reparar in natura um animal de estimação, mesmo que seja da mesma raça, mesma idade, não vai ser o seu animal de estimação, porque você teve um convívio com ele durante muito tempo. E aí acaba que você vai pagar uma indenização em dinheiro, e a pessoa escolhe se vai ter um novo animal ou não, porque existe um laço afetivo ali. Assim, eu sigo os ensinamentos do professor Agostinho Alvim, que divide o dano patrimonial não apenas em dano emergente e em lucro cessante, mas também em perda de uma chance, que nós entendemos já. O dano emergente, ele pode ser subclassificado ou subdividido em dano objetivo, que é o valor da coisa, e dano subjetivo, que é a utilidade para o credor. Não se preocupem tanto com essas subdivisões, não. É mera representação do meu sentido eu me sinto obrigado a trazer o máximo para vocês. Mas é óbvio que isso aqui já é muito específico e cai só em provas mais aprofundadas, provas abertas de direito civil, por exemplo. Normalmente, se você souber esses 3, já é o suficiente. Mas a ideia aqui é que, diante de um dano emergente, ou seja, uma perda patrimonial, há certos bens que têm um valor subjetivo, uma utilidade para o credor muito grande. Pensando em animais de estimação como bem, como objeto do direito, não como sujeito do direito, isso fica muito claro. Porque no animal de estimação você não consegue fazer o cálculo meramente financeiro para entender o que é melhor para aquele que foi lesado. Você tem que pensar na relação afetiva que existe ali. Sim, ao estabelecer o montante indenizatório, não basta apenas calcular o valor de troca, não apenas pensar em patrimônio. Você tem que entender, o magistrado, você como magistrado, tem que entender qual que é o interesse envolvido ali. Existe um interesse afetivo quando falamos de animais de estimação. Então o cara não pode simplesmente, o cara que atropelou o seu animal de estimação ao dirigir embriagado, ao não observar as regras do trânsito, ele não pode simplesmente vir a juiz e alegar o seguinte: não, eu vou comprar um novo que é mais barato do que pagar o tratamento. O magistrado vai falar para ele: olha, existe o cálculo aqui, não é meramente patrimonial, eu sei que é um dano emergente, mas há outros interesses envolvidos, principalmente interesses afetivos daquele que foi lesado. Portanto, mesmo que esses animais de estimação gerem apenas ônus financeiros,
o seu atropelamento pode gerar responsabilidade material. E não responsabilidade material adquirindo apenas um novo animal. A outra parte vai alegar, adquirir um novo animal é mais barato, então deixa esse cachorrinho morrer, que está na família há 10 anos, e eu compro um novo, filhote, olha que bacana, novinho em folha, esse daí já está muito usado. Não. A relação entre humanos e animais de estimação é muito profunda. Então, provavelmente o juiz vai condená-lo a indenizar no valor do tratamento. O valor do tratamento é superior ao de um novo animal, vamos supor, e mesmo assim, vai se aceitar que você pague o tratamento daquele animal. Porque, inclusive, está mudando, né, a maneira como o direito civil enxerga os animais, não mais como meros objetos de direito. Tem uma legislação nova e tem jurisprudência mais nova nesse sentido, mas não vamos entrar nesse tema agora não, tá? Já os lucros cessantes seriam os danos negativos, é aquilo que você deixou de ganhar, ou que você deixou de somar ao seu patrimônio em razão daquele fato lesivo, daquele ato lesivo. Como que você vai calcular esse montante indenizatório? Tem que fazer um trabalho muito minucioso, com muita atenção, né, sobre razoabilidade quanto à probabilidade. O que isso quer dizer? O juiz vai analisar no caso concreto quão provável era você alcançar o valor que você cita como lucro cessante. Então você faz o seguinte, você suprime o dano, suprime, por exemplo, o acidente de veículo com o taxista, e diante das provas trazidas ao processo, você imagina o quanto o taxista faria, quanto o taxista receberia de valores naqueles dias em que ele deixou de trabalhar. Não só o taxista, né? Um personal trainer, por exemplo, que ganha por dias trabalhados, o professor particular que ganha por dias trabalhados, todas essas pessoas vão trazer ao processo o quanto que deixou de ganhar por ficar em casa em recuperação. E aí você vai ter que acabar pagando uma indenização. Assim, você vai indenizar em alguns momentos, em situações mais complexas, não somente aquilo que a pessoa deixou de ganhar em razão do dano, mas aquilo que ele deixou de obter mesmo se não viesse obtendo antes. Exemplo. Aqui tem um exemplo mais complexo, que é uma desapropriação. Mas vamos ler esse exemplo, eu vou dar um mais simples. Exemplo. Desapropriação para fins de reforma agrária em propriedade que teve o seu licenciamento mineral renovado por mais 2 meses antes da emissão do INCRA na posse. Que discute o cabimento de indenização projetando um lucro cessante a partir do início da exploração. O que aconteceu aqui? Numa propriedade rural, ela foi desapropriada para fins de reforma agrária. E aí o INCRA passou a ter a posse daquela propriedade rural. Naquela propriedade rural não havia nenhum tipo de produção, mas nos 2 meses, logo antes do INCRA se emitir na posse, houve a renovação por mais 2 meses de licenciamento mineral, ou seja, de possibilidade de exploração mineral de algum bem, de algum produto, de algum minério ali naquela propriedade rural. Vamos supor que esse procedimento administrativo tenha se arrastado por muito tempo. E o INCRA entendeu que a propriedade estava improdutiva e tomou posse da propriedade para fim de reforma agrária. O proprietário falou o seguinte, olha, isso é um absurdo, porque nesses 2 meses eu ia conseguir extrair minério, ia ter um lucro aí, vamos supor, de 100 mil reais, além do emprego das pessoas envolvidas. Então eu quero esse lucro cessante. Aí o INCRA vai falar, não, mas você tem que comprovar que você estava ganhando esse lucro cessante. O que a jurisprudência vai dizer? Não. Ele tem que comprovar que ele obteria aquele valor. Mesmo que ele não tenha obtido nesses últimos meses, ao longo dessa possibilidade de exploração, ele vai evidenciar. Aqui também poderia se entender como perda de uma chance. Tem gente que entende essa situação como perda de uma chance. Mas fica mais claro, por exemplo, o lucro cessante não apenas na média do que o cara vinha ganhando, mas um lucro cessante às vezes mais alto, em razão das circunstâncias. É o caso do taxista que, vamos supor que ganha R$250 por dia.
E numa semana antes do carnaval, ele estava ansioso pelo carnaval, porque no carnaval tem muitas corridas. Não uma semana antes, um mês antes, porque começa aqueles bloquinhos e etc. E ele vai ter muitas corridas. Alguém vai e bate no veículo dele que estava estacionado. Ele vai comprovar os lucros cessantes e, além disso, os lucros cessantes que ele vinha ganhando recentemente, ele vai pedir um pouco a mais, porque ele vai evidenciar, vamos supor, com a participação de colegas que vão comprovar a tese dele, de que nessa época, próxima ao carnaval, ele ganharia muito mais dinheiro do que o normal. Então ele faz jus a lucros cessantes além da média do que ele vinha ganhando. Porque o lucro cessante é o ganho de que ele ficou privado. É o ganho palpável, aferível. E não necessariamente vai ser só uma média. A gente vai ter que corresponder com a realidade material, com a realidade dos fatos. A gente sabe que no carnaval, ou nesse período próximo do carnaval, taxista, Uber ou bares ganham mais dinheiro. E aí é factível que, por exemplo, ele ganhe um lucro cessante mais alto, porque os fatos modificam essa realidade. Fazendo uma comparação, o dano emergente é aquele atual e que a pessoa tem direito à reparação imediato, lucro cessante ainda não houve definição do objeto, mas há como comprovar que faria jus àquele valor. É de difícil apuração, porque está ligado a eventos futuros, mas os fatos, e através de testemunhos e documentos, você pode comprovar. Além disso, demanda análise objetiva e subjetiva do profissional envolvido. No dano emergente, a análise normalmente é meramente objetiva, você junta um comprovante do valor do veículo, ou do valor do conserto do veículo, ou do valor de um tratamento, e normalmente é mais fácil de se verificar através de orçamentos. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem 3 orçamentos, aí você comprova pelo menos que está ali naquele valor, na média daquele valor, o que você faria justo. E o que é a perda de uma chance? A perda de uma chance é a perda de oportunidade de obter futura vantagem ou de evitar um prejuízo em razão da prática de um dano injusto. É muito difícil comprovar a perda de uma chance, porque ela é quase um lucro cessante. Ela não chegou ainda a ser um lucro cessante, porque você ainda não tem direito a aquele lucro, aquele acréscimo, vamos supor. Mas era muito provável. Então, nós trabalhamos aqui com possibilidades. Possibilidades mais ínfimas ainda do que no lucro cessante, mas existia uma legítima expectativa. Se a gente fosse fazer a gradação, é perda de uma chance, depois lucro cessante, porque você já vinha ganhando aquilo, eu tinha 100% de certeza que ganharia aquilo, e o dano emergente. Na perda de uma chance, pode ser que o Iago, por exemplo, naquela prova oral, ele fosse mal, ele não fosse aprovado, mas tinha grande chance de ir bem, porque os últimos resultados dele evidenciavam que ele vinha bem. E o professor Fernando de Noronha, encarando essa perda de uma chance, ele faz uma bipartição dessa oportunidade para analisá-la. Como deveria ser analisada essa perda de uma chance? Em 2 situações ela seria perceptível. Primeiro, na oportunidade dissipada de obter futura vantagem, e a segunda possibilidade é a oportunidade frustrada de evitar um prejuízo. Em ambas, você vai punir a pessoa que interrompe essas possibilidades, né? Falando sobre a perda de uma chance de obtenção de de futura vantagem, acontece diante de fatos que retiram a oportunidade de obter uma situação melhor. É o caso dos concursos, é o que é mais citado pela doutrina nacional. Então, há uma legítima expectativa de se alcançar um cargo público e é obstada essa legítima expectativa por um ato ilícito de terceiro. Você ainda não foi aprovado, então você não vai receber o salário, vai receber uma indenização. Você não vai receber o salário do delegado, você não vai ser empossado como delegado. Vai receber uma indenização de quem te atrapalhou. Essa é a ideia de toda a responsabilidade civil. Então, um exemplo, um candidato é aprovado em todas as fases de um concurso público e no dia do exame oral é atropelado no ponto de ônibus por um veículo, cujo condutor se encontrava visivelmente embriagado. É claro
que esse condutor vai pagar uma indenização para aquele que poderia ser aprovado. Essa indenização é pela perda da possibilidade, não pelo benefício. Então, você não vai receber o salário correspondente àquele de quem foi aprovado. Você vai ser indenizado por perder aquela possibilidade. E essa quantificação é oriunda dessa comparação entre o resultado que você planejava, o resultado perdido, a aprovação, com a chance de consegui-lo. No caso do Iago, como ele já vinha sendo aprovado em vários certames, e naquele certame em específico ele vinha muito bem classificado, a probabilidade dele ser aprovado era muito grande. Se ele tinha probabilidade acima de 50%, vamos indenizá-lo. Mas o poder público vai ter que aprová-lo? Claro que não. O poder público, inclusive, não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. Um exemplo muito utilizado e até divertido é o do Show do Milhão. Show do Milhão era aquele programa do SBT. Nesse leading case, referente ao conhecido programa televisivo do Show do Milhão, em razão da má formulação da questão decisiva para a candidata alcançar o prêmio maior, pois nenhuma das 4 alternativas citadas na múltipla escolha era verdadeira, a perda de uma chance foi estimada em 25% de R$500 mil, que corresponde à diferença de valor de R$500 mil que o candidato já havia obtido, e o de R$1 milhão, que teria alcançado se a pergunta fosse corretamente elaborada. O que era a situação? Como ocorreu a situação? Uma candidata chegou até a pergunta de R$1 milhão. Então ela alcançou, ela juntou 500 mil até chegar ali. Ao chegar ali, o Silvio Santos faz uma pergunta muito difícil para ela, mas antes de fazer ele pergunta, você quer parar com 500 mil ou você quer tentar a resposta e ou ganha 1 milhão, se você acertar, ou você perde tudo. E o Silvio Santos elaborou uma pergunta, a produção, né, não o Silvio Santos, envolvendo povos indígenas e propriedade do território nacional, era algo assim, quantos por cento do território nacional é propriedade indígena? E não existe isso, não existe, o território é da União, né? Esse território é utilizado, protegido, mas utilizado pelos povos indígenas, salvo o melhor juízo, salvo o entendimento contrário, ele é da União, então a propriedade é da União, eles têm o direito de utilização, mas a propriedade é da União. Nenhuma das alternativas que colocava percentuais ali era correta. Nenhuma das alternativas era correta. Não tinha como ela acertar. E tudo que ela falasse estava errado. E aí houve o processo. Alguém falou com ela, olha, aquilo dali está completamente errado. Você não ia ganhar R$500 mil. Mesmo se você ganhasse, você teria respondido errado. Então a juíza uma ação tentando ganhar 1 milhão. Porque todas as alternativas estavam incorretas. Ela ajuizou a ação, mas o que o juiz entendeu? Falou, ó, não. Ali, já que eram 4 possibilidades de resposta, uma apenas estava correta. Então, ela tinha 25% de chance de acertar. 25% de chance de acertar. Então, ela não faz jus a outros 500 mil. Ela faz jus a 25% de 500 mil. Porque tinha que ter ali uma resposta correta. Como não tinha, ela faz jus a 25%. 25% de 500 mil é R$125 mil. Então, ela não vai ganhar 500 mil, ela vai ganhar 125 mil. Então, a pessoa já tinha ganhado 500 mil, não tinha uma opção correta, ganhou mais 125 mil reais, então ficou com 625 mil reais. E o SBT foi condenado, porque não colocou ali nenhuma resposta efetivamente correta de acordo com o direito brasileiro. O substantivo forte dele não é direito, é entretenimento. Sobre a perda de uma chance de se evitar um prejuízo, é muito ligada à atuação de profissionais liberais, tanto de advogados quanto médicos. Ela ocorre, ela se concretiza diante da frustrada oportunidade de evitar um dano que venha a ocorrer no futuro. Então, o médico que escolhe mal o procedimento ou que conclui mal diante das evidências dos exames, o advogado que perde um prazo, isso tudo gera a perda de uma chance de evitar um prejuízo. Por quê? O ato ilícito desses profissionais liberais não permitiu a interrupção de um processo que gerou o dano. Processo aqui não é processo judicial, é processo físico pode ser, como no caso de uma doença. O mau diagnóstico de um médico
levou a um tratamento errado e a um dano. Não foi o médico que causou a morte, quem causa a morte é a doença, né? Quem causa a morte é a doença, mas o tratamento errado atrapalhou a cura. E é esse o exemplo do enunciado, que exemplifica o enunciado 444 da quinta jornada de direito civil. Na medicina, fica muito evidenciada essa responsabilidade do médico quando ele participa num resultado ruim. Obviamente que quem causa o dano é a doença, não é o médico, mas quando ele falha no diagnóstico, ele atrapalha o tratamento adequado, ele faz com que as pessoas não alcancem o tratamento adequado. Nessa situação do coronavírus, vamos supor que o médico não reconhece o coronavírus, acha que é uma outra doença, mesmo diante de evidências científicas, mesmo diante de um exame científico, e busca um tratamento que não é eficiente e a pessoa vem a falecer. O tratamento não foi adequado, porque ele fez um diagnóstico errado, mesmo diante de evidências. Aí você vai ter que comprovar isso com perícia, é claro. Né? Nessas hipóteses, de acordo com o enunciado 444, a responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos. Pensando no dano patrimonial, imagine o caso de um advogado que perde o prazo para apresentar contestação ou perde um prazo para interpor o recurso de apelação. E aí é um dano patrimonial muito grande para o seu cliente. Ele pode buscar uma indenização perante o advogado. É difícil, sim, é difícil. É possível. Dano moral. Dano moral é relativamente novo no Brasil, veio previsto logo na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, incisos 5 e 10, e tem um reconhecimento formal pelo Código Civil de 2002, lá no 186. Mas a gente viu. Mesmo que a pessoa cometa ato ilícito exclusivamente moral, ela pode ser condenada a uma indenização. E a grande discussão deste tema de danos reside aqui nesse dano moral, dano imaterial, dano extra-patrimonial. Vamos direto para a constituição em razão do nosso tempo. Não vou ficar discutindo, não vou me aprofundar tanto em discussões doutrinárias aqui, vou ficar mais centrado, porque senão a gente não finaliza. Para o Pamplona e para o Gagliano, o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos da personalidade, esfera personalíssima da pessoa. Assim, ou portanto, diante de lesões a direitos da personalidade, nós teríamos sempre possível dano moral. Essa é a doutrina mais recente. Isso não é, como é que eu falo? Unanimidade. Durante muito tempo se entendeu que dano moral, ou dano extrapatrimonial, ou dano imaterial, era aquele dano decorrente de situações que causavam dor profunda, psíquica, um abalo psicológico. Você ainda encontra essa jurisprudência, você ainda encontra decisões nesse sentido. Só que a tendência atual, até para deixar com maior certeza essa seara da responsabilidade civil, a tendência atual é que, para haver condenação em dano moral, tem que haver dano a direito da personalidade, direito à imagem, direito à honra, direito ao corpo, tudo isso, ao corpo vivo, ao corpo morto, tudo isso geraria dano moral. Continuando, para o Cristiano Chaves e para o Nelson Nevaldi, o dano moral poderia ser conceituado como uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Todo dano a uma situação existencial acaba que é um dano à dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, é um dano grave e que tem que ser indenizado. Quanto à comprovação, é necessário comprovar o dano moral. Não há dispensa de comprovar o dano moral. O ponto é que é muito difícil se comprovar o dano moral se a gente pensa naquela teoria de dano psíquico, de abalo. E aí,
o que os juízes fazem? Adotam essa teoria de direito da personalidade, de ofensa a direito da personalidade, porque é mais fácil perceber ofensa a direito da personalidade, fica mais objetiva a comprovação. Passa-se a analisar, portanto, se houve ofensa à personalidade da pessoa. Todos aqueles direitos previstos logo no início do Código Civil, do artigo 12 ao 20, salvo engano, e não apenas, né? Tem aquele rol meramente exemplificativo. Só que nós temos algo chamado também danos morais em ré ipsa. O que é danos morais em ré ipsa? São aqueles danos morais que independem de comprovação, porque são lesões a valores fundamentais a todo o ordenamento jurídico brasileiro, protegidos inclusive pela Constituição. E este dano moral dispensa prova, pois o prejuízo já está presumido. Quer ver um exemplo? Você tem direito ao nome, à imagem, à honra, tudo isso protegido tanto pelo Código Civil quanto pela Constituição. Então, quando uma empresa erroneamente inclui o seu nome no rol de maus pagadores ou protesta um de seus títulos, protesta erroneamente um título de crédito em seu nome, ela vai ser condenada em dano moral em ré ipsa, porque basta que você comprove que você não estava devendo. Você não precisa comprovar o dano moral, porque há ali uma ofensa à sua honra, há uma ofensa ali à sua imagem. Não imagem, vamos tirar a imagem, porque imagem aqui é aquela imagem mesmo. Mas há uma ofensa ao seu nome, digamos, né, de alguma forma, e há uma ofensa à sua honra, objetiva e subjetiva. Subjetiva é como você mesmo se enxerga, e objetiva é como a sociedade te enxerga. Quando você tem o seu nome vinculado a uma dívida não paga, as pessoas começam a desconfiar de você, não querem elaborar negócios jurídicos com você mais. Assim, se você evidencia em juízo que não estava devendo, que aquela negativação foi incorreta, que aquele protesto foi incorreto, você tem direito a danos morais já presumidos. Porque se houve prejuízo à sua honra, com um ato ilícito daquele credor, obviamente, há dano moral em ré ipsa. Isso tudo vai ser analisado no caso concreto, mas essa é a posição da doutrina mais avançada. De acordo com o enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil, o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. Portanto, o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. Basta que haja ofensa a um direito da personalidade. Como eu falei para vocês, existe a discussão sobre denominação, se o mais correto é dano moral, dano extrapatrimonial ou dano imaterial. Para a doutrina, o mais correto é dano imaterial, porque o dano, na verdade, ele pode ser, o patrimônio jurídico ele não é feito apenas de bens corpóreos. Então, dano extrapatrimonial estaria incorreto, e dano imaterial é porque exatamente alcança bens que não são tangíveis. Enfim, é uma discussão doutrinária, é importante que você saiba, mas não é é um conhecimento mais aprofundado. Da mesma forma, essa classificação em dano moral em sentido próprio, dano moral em sentido impróprio, em sentido amplo, eu vou deixar que vocês procurem na doutrina, aqui já vai ficar claro aqui nos slides, mas vocês se aprofundem na doutrina, porque eu não vou necessariamente exigir esse conhecimento de vocês. Na prova, já que é bem aprofundado, porque isso aqui eu adaptei uma aula que eu utilizei na pós-graduação, e essas discussões mais doutrinárias e mais recentes sobre classificação do dano moral é importante em um outro momento. Não agora, quando vocês estão no início do curso, se quiserem se aprofundar, fiquem à vontade para ler. Inclusive, é por isso que eu deixei aqui. Mas não se preocupem tanto com isso. Direto para a natureza jurídica da reparação. Então, a reparação por dano moral, a indenização por dano moral, qual a natureza jurídica dela? Essa é uma discussão muito importante, muito atualizada.
Os professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona e Pablo Stolze Gagliano, coloquei Stolze Gagliano, mas é Pamplona e Gagliano, seria a natureza sancionadora. Não se materializando através de uma pena civil, mas uma compensação material ao lesado. O principal é a compensação material ao lesado, sendo que, sim, há outras funções acessórias, inclusive a possibilidade de uma pena civil, mas é sancionadora, mas nem tanto. Então, ela pode ser vista como uma pena civil, mas o principal é compensar materialmente o lesado. Então, para o Chaves e Rosenwald, fica clara essa natureza compensatória e não reparatória. Não tem como restaurar o status quo ante, não tem como a pessoa que foi ofendida ser desofendida. O que você consegue é compensá-la por aquele sofrimento. E aí você faz uma repressão posterior, você repreende aquele que praticou um ato lesivo, causou dano moral, posteriormente. E, especificamente o professor Nelson Rosenwald, no trabalho de pós-graduação na Universidade de Coimbra, e tem vídeos, inclusive, se você procurar no YouTube, ele fala sobre a natureza preventiva da responsabilidade civil, e especificamente tratando-se dos danos morais. Então, os danos morais eles deveriam alcançar valores altos para evitar, para prevenir novos ilícitos por aquelas pessoas, através de tutelas inibitórias. Porque o professor Nelson Rosenwald, no seu trabalho de pós-graduação e na sua atuação como membro do Ministério Público, ele percebe que os processos envolvendo danos morais, mais especificamente os processos envolvendo danos morais no direito do consumidor, envolve, suponhamos, 5 pessoas jurídicas. 90% dos processos envolve 5 pessoas jurídicas apenas. E assim, e elas são repetidamente culpadas, consideradas culpadas e condenadas ao pagamento de danos morais. E esses danos morais deveriam ter um valor muito alto, com uma natureza, inclusive, pedagógica, para que essas pessoas se vissem inibidas, para que elas não praticassem novos ilícitos contra o consumidor. Quem são essas empresas? São bancos, cartões de crédito, empresas de compras online, empresas de celular, todas elas que normalmente fazem cobranças indevidas e levam à negativação do nome, ao protesto do nome do cliente, ou de alguém que nem é cliente, mas que elas incluíram lá no hall de clientes, e aí essas pessoas ajuizam a ação para ganhar, para determinar que cesse, que retire o nome da pessoa do hall de malpagadores, ou que levante o protesto, né? Além dos danos morais. Assim, a conclusão é de que tem que existir um dano moral alto, uma condenação alta em dano moral, para evitar novos ilícitos perpetrados por essas pessoas. E é claro que a gente também não quer o enriquecimento sem causa daquele que vai receber o dano moral. Então, existiria uma dupla condenação em dano moral. Dano moral para a pessoa, para se ver compensada, e, além disso, uma condenação em dano moral que iria, vamos supor, para um fundo de apoio ao consumidor, para um fundo de programas de consumo consciente. Então, seriam criadas fundações ou fundos que receberiam esse valor alto de condenação para essas empresas, e esse fundo atuaria de maneira social, coletiva. Então, a condenação teria também essa natureza coletiva, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. Né? Então, você não pode condenar em 50 mil reais a empresa, você pode condenar em 5 mil. Mas o restante, os outros 45, vão para esse fundo para ações de divulgação dos direitos do consumidor, por exemplo. Né? Poderia acontecer. Essa é a ideia do professor Nelson Rosenwald. Para o professor Flávio Tartucci, a natureza do dano moral, da condenação por dano moral, é controversa. Existiriam 3 distintas correntes na doutrina. A primeira, que a indenização por danos morais tem um mero intuito reparatório ou compensatório, sem caráter pedagógico, sem caráter disciplinador.
professor Flávio Tartucci chega à conclusão de que essa primeira corrente já está superada na jurisprudência. A segunda corrente seria aquela segundo a qual a indenização tem um caráter punitivo ou disciplinador, o que nos Estados Unidos chama-se de punitive damages, semelhante à ideia do professor Nelson Rosenwald, e teríamos um número cada vez maior de adeptos a essa teoria. Na terceira corrente, a indenização por dano moral teria um caráter reparatório, ou melhor dizendo, compensatório, porque você não conseguiria reparar um dano à personalidade, e um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando a coibir novas condutas. De acordo com o professor Flávio Tartucci, essa é a corrente que prevalece na jurisprudência. Então, utiliza-se o dano moral tanto para compensação quanto um valor mais alto para disciplinar aqueles que repetidamente causam danos morais. E é claro que esse caráter pedagógico ou disciplinador vai depender da comprovação desse caráter principal compensatório, porque isso aqui é acessório, e o acessório segue o principal. O enunciado 379 da doutrina evidencia que, no artigo 944, o Código Civil não afasta a possibilidade de reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil. Assim, a responsabilidade civil por dano moral tem uma função compensatória, mas tem também uma função punitiva ou pedagógica. Para fixar o dano, o STJ entendeu que o magistrado tem que agir com equidade e com base nos artigos 944 e 945. Como assim? Ele vai analisar, primeiro, a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tudo isso vai levar tudo isso vai ser levado em conta na decisão dos magistrados. E aqui eu trago uma jurisprudência do STJ, de relatoria da grande ministra, Nancy Andrighi, para analisar. Vamos ver. Dano moral, reparação, critérios para fixação do valor, condenação anterior e quantia menor. Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como o nível cultural do causador do dano, condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, intensidade do dolo ou grau da culpa, se for o caso da ofensa, efeitos do dano no psiquismo do ofendido e repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico. Olha aqui, deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Injustificável o enriquecimento da vítima. Então, a vítima não pode receber 20 mil reais. Claro que ela pode, depende da extensão do dano, mas por uma negativação ou por um protesto, um único protesto de um cheque, vamos supor, ou de um boleto no valor de 150, ela não vai receber uma indenização de 20 mil reais. Verificar a condenação anterior de outro órgão de imprensa em quantia bem inferior por fatos análogos, é lícito ao STJ conhecer o recurso pela linha E do permissivo condicional e reduzir o valor arbitrário a título de reparação, recurso conhecido por maioria aprovada. Então, há vários elementos a serem analisados quando se determina o parâmetro da indenização. E o enunciado 588 da 7ª Jornada de Direito Civil, o enunciado mais recente, ele tem uma redação muito, muito importante. Ele fala o seguinte: o patrimônio do ofendido não pode funcionar como parâmetro preponderante para o arbitramento de compensação por danos patrimonial. Então, você vai analisar o patrimônio do ofensor. Você não pode fazer tanta diferenciação, acontece, tá? Acontece, mas você não pode fazer o juiz não poderia fazer tanta diferenciação em razão do patrimônio do ofendido. É o seguinte caso, vamos supor que duas pessoas vão fazer a mesma viagem de avião. Uma pessoa que tem condições de vida, condições sociais e econômicas baixas, e uma que tem boas condições de vida.
O avião iria para a Disney. Aquele que tem poucas condições guardou durante muito tempo aquele dinheiro para viajar com sua família. O outro que tem boas condições já viajou com a família em outras oportunidades, mas quis renovar a viagem, fazer mais uma vez a viagem, né, com seus familiares. O voo é cancelado e eles buscam, sem razão nenhuma, não há devolução do valor que eles pagaram, e eles ainda tiveram outros problemas e pedem condenação por danos morais. E aí eles conseguem a condenação por dano moral. Aí o juiz, na hora de aplicar o dano moral, ele não pode simplesmente pensar o seguinte: olha, aquele que tem essa família aqui, que é uma família com menores condições, piores condições econômicas e financeiras, vai receber só 5 mil reais de indenização, porque se eles receberem 10 mil, vai ser enriquecimento deles. Então, isso é safadeza, eles não merecem 10 mil, porque 5 mil para eles já é muito, já tá bom. Agora, aquele outro ali que é mais rico vai ter que receber 15 mil, né, de indenização, porque 5 mil não é o suficiente para ele. Isso acontecia muito. E isso é injusto, pessoal. Porque até por outro lado, vamos pensar que o dano daquele que nunca viajou para a Disney, porque tem piores condições financeiras, é muito maior do que para aquele que já viajou outras vezes, porque tem melhores condições financeiras e sabe que vai poder viajar de novo mais adiante. É claro que aquele que guardou dinheiro durante muito mais tempo do que aquele que pode viajar a qualquer momento, sofre um dano maior. Então, o dano, para mim, pelo menos, ele tem que receber relativamente um dano moral maior. Isso é polêmico, porque tem professores que acham que o patrimônio do ofendido é parâmetro. Só que isso vai perpetuar, na minha opinião, vai perpetuar uma situação de discriminação. Vai perpetuar a realidade do Brasil, que é uma sociedade desigual. E aí o cara, porque ele tem um patrimônio maior, ele vai receber mais de danos morais? Para mim, o dano moral dele é menor. E se ele tem mais dinheiro, para ele tanto faz. Viajar agora ou viajar depois, para ele tanto faz. Se ele vai receber 5 mil ou 7 mil, aqueles 2 mil não vão fazer falta. Mas para quem tem menos possibilidades, vai fazer muita falta. Assim, entendo que é corretíssima a posição do enunciado 588 e que, por outro lado, deve ser utilizado como parâmetro a situação econômica do ofensor. Então, o mais correto, na minha opinião, seria as duas famílias receberem o mesmo valor, o mesmo patamar de dano moral. Porque, para uma, aquela mais rica, percentualmente, o valor de 5 mil é menor do que para aquela que é menos rica, para aquela que é mais pobre. Percentualmente, o valor é menos representativo. Mas ele também recebeu, obviamente, menos dano moral, se a situação for igual. Claro que ele tem menos dano moral. Por quê? Porque ele tinha menos expectativas de ir para a Disney. Que já foi para a Disney várias vezes, ele pode ir para a Disney depois. Não sejamos levianos de não imaginar, não perceber que existe uma grande diferença social no Brasil. Né? Não vamos entrar em um debate econômico teórico de maneira hipócrita. Continuando. Dentro dos danos morais, ou anexo ao debate de danos morais, há também o debate de danos estéticos. E o que são os danos estéticos? Para a professora Tereza Cunha Lopes, quando falamos de dano estético, é claro que quando falamos em dano estético ou danos estéticos, estamos querendo significar a lesão à beleza física, ou seja, a harmonia das formas externas de alguém. Por outro lado, o conceito de belo é relativo. Ao apreciar-se um prejuízo estético, deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era. Portanto, os danos estéticos eles são devidos quando há uma transformação corporal, diante de feridas, cicatrizes, cortes, lesão ou perda de órgãos internos também levam a transformação corporal, que pode gerar não só dano estético, mas dano moral, né? Porque você perde parcela do seu corpo, então você tem direito ao corpo vivo, direito ao corpo, não direito à personalidade, você perde parcela do corpo, dano moral. Só que mesmo essa perda de órgãos internos podem ter efeitos estéticos, efeitos externos do corpo, amputações também. Então, diante de deformidades oriundas de um ato ilícito, é possível o dano estético. É claro que isso vai ter que ser analisado no caso concreto, no caso
concreta. A pessoa vai se submeter a a pessoa vai se submeter a uma intervenção cirúrgica, porque ela tem confiança naquele médico, ela sofre a intervenção cirúrgica, não dá certo, ele tenta fazer procedimentos, vamos supor, que está na moda aí, de harmonização facial, a pessoa fica parecendo um boneco, um monstro, depois se descobre que aquela pessoa não tinha qualificação suficiente para fazer aquelas intervenções, pode vir a ser condenada a pagar a indenização. É claro, lembre-se do caso do Dr. Bumbum. O Dr. Bumbum, inclusive, matou algumas pessoas no Rio de Janeiro, ou uma pessoa menos, por completa imperícia. Ele vai ter que pagar a responsabilidade de indenização às suas vítimas ou aos familiares das vítimas. E como vai ser estabelecida essa indenização? A fixação do valor do dano estético deve ter por base, além dos critérios estabelecidos para a fixação do dano moral, o grau de avaliação do dano estético por médico perito, a reincidência do ofensor e a independência que mantém em relação ao dano moral, eventualmente fixado. Assim, reconhece que esse dano estético ele é autônomo. Inclusive, a jurisprudência reconhece na súmula 387 do STJ. De acordo com o STJ, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Dano estético e moral é possível também, a doutrina reconhece no enunciado 192, é possível acumular dano moral e dano estético, uma nova figura dentro da responsabilidade civil. Quanto à legitimidade postulatória, seguindo os artigos 944 e 945 do STJ, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, quem tem legitimidade para postular? Quem sofreu o dano. Ou, se essa pessoa vem a falecer, aqueles legitimados, normalmente, a defender o patrimônio da pessoa, que são os seus herdeiros, são os familiares, o cônjuge. Mas, diante de a possibilidade de ajuizar uma ação condenatória pedindo indenização, a própria legislação alerta o seguinte, no 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano. Então, a contribuição da vítima para o dano vai ser levada em consideração quando o juiz for fixar uma indenização por danos patrimoniais ou morais. Bom, vamos começar aqui o nexo de causalidade. Acho que a gente não vai conseguir acabar, mas a gente se esforça. A gente tem mais 10 minutos, né, dentro do que eu previa, mais 10 minutos. Depois eu continuo mais meia hora, se quiserem se retirar, não tem problema, vai ficar disponibilizado para vocês lá no YouTube, no canal do YouTube, a gravação. Nexo de causalidade é o último dos elementos da responsabilidade civil. No material do KLS, ele é tratado muito rapidamente. E ele gera muitas discussões na doutrina. Mas, basicamente, o que é um nexo causal? Acho que vocês já imaginem, depois de terem estudado o penal, que é aquele liame que existe, liame fático, que existe entre o dano e as ações de quem pretensamente cometeu o dano. Qual é o conceito de nexo de causalidade? Para a professora Caitlin Mulholland, nexo de causalidade seria a ligação jurídica realizada entre a conduta, então uma ligação jurídica, fático-jurídica, realizada entre a conduta ou a atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória. É comprovar que existe uma ligação direta entre o ato daquele que será condenado e o dano sofrido por quem arcou com prejuízo, o dano sofrido pela vítima. E esse nexo de causalidade, sem dúvida, é um dos pressupostos mais interessantes da responsabilidade civil. A escola clássica desconhecia esse debate sobre nexo causal, se satisfazia apenas com análise de culpa e dano, mas atualmente sempre é analisado o nexo causal. Para o Nelson Azenvaldi, o nexo causal imita a vida em todo o seu caos, desordem e incerteza, porque ele analisa os fatos que levaram ao dano. Assim, ele é muito semelhante à vida por ser caótico. A doutrina vê no nexo causal, nexo causalidade,
o pressuposto ou o elemento de maior dificuldade de comprovação. Assim também no Caio Mário da Silva Pereira. O professor Caio Mário, o nexo causal é o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Por quê? Porque há várias teorias. E essas teorias do nexo causal, elas trabalham com dois conceitos centrais, condição e causa. Condição é todo fato que está na origem de um dano, e causa, por sua vez, é toda condição determinante para a produção do resultado. Assim, como nós falamos em nexo causal, o que importa para a gente é causas de dano, não condições de dano. Porque condição é todo fato que está na origem do dano. A mãe grávida, a mulher engravidar de uma pessoa que no futuro venha me atropelar, é uma condição, porque se ela não tivesse engravidado daquela pessoa, eu não teria sido atropelado por aquela pessoa. Isso é uma condição, mas isso é causa, é condição determinante? Não. O que é condição determinante? O que é nexo causal? Condição determinante é o fato daquela pessoa não ter carteira de motorista e mesmo assim, além de não ter carteira de motorista, furar o sinal vermelho e me atropelar quando eu estava atravessando na faixa ali na Avenida Presidente de Moraes. Isso é uma condição determinante. Isso é causa. O fato de ele ter nascido é mera condição, não importa tanto para o nexo de causalidade. Como eu falei para vocês, existem várias teorias. A primeira delas é a teoria da equivalência dos antecedentes. Para ele, essa teoria, os adeptos dessa teoria, todas as condições deveriam ser analisadas como concausas, ou seja, todas as condições presentes seriam causas. Ela é completamente anárquica. Por quê? Ela é muito geral e abrange todos os atos pretéritos. Assim, qualquer fabricante de armas devidamente autorizado pelo governo, ele seria responsável por fala que foi utilizado para aquele homicídio. Bom, é perceptível notar que o fabricante de armas e o fabricante de balas, ele tem um papel na sociedade, que é um papel até importante se pensarmos nas forças armadas, nas forças policiais. Ele fornece insumos relevantes para que a gente tenha, inclusive, uma sociedade mais segura. Se alguém deliberadamente escolheu utilizar aquilo para o mal, não há que se responsabilizar o fabricante. Se fosse assim, também qualquer fábrica de utensílios domésticos, de facas e de garfos, poderia ser responsabilizado pela morte por faca de outra pessoa. Ou o carro, a Fiat, a Volkswagen, poderia ser responsabilizada diante de um homicídio envolvendo um veículo. Isso é inadmissível. Não há uma relação de causalidade aqui. As pessoas que utilizaram aqueles objetos é que são os verdadeiros culpados. O professor Rodrigo, mas a Fiat ela foi condenada há uns anos atrás por um acidente com aquele cantor o Chico Sainz, do Nação Zumbi. Ele sofreu um acidente logo que saiu o palio, aquele bolinho. Teve uma questão dele, foi o cinto de segurança, estava solto, alguma coisa parecida, veio de fábrica, assim, tanto que a Fiat depois fez um recal desses carros, né, daquele lote. Mas o Chico Sainz morreu um acidente, mas que, por exemplo, o cinto poderia ter salvo ele. Na verdade, foi o cinto que foi o causador da morte. Mas eu lembro que na época a Fiat foi processada. Fiat foi condenada, qualquer outra empresa seria condenada, porque uma omissão, uma negligência na elaboração do veículo é que levou à causa mortes. A causa, né? Sim. Entendi. Aqui, eu estou dando o exemplo de alguém que por exemplo, utiliza se alguém o veículo para se jogar em cima de outro. Jogar o veículo em cima de outro. Aí não. A empresa não contribuiu de nenhuma forma para aquilo. Assim é também nos acidentes aéreos. Então, existem grandes batalhas judiciais envolvendo acidentes aéreos entre as seguradoras. A seguradora quase sempre tenta culpar a fabricante do avião ou a empresa aérea, porque a seguradora não quer pagar o seguro para as vítimas, ou porque tem o seguro coletivo, ou para a empresa aérea. A seguradora, é só assistir aquele filme do
do Sully, o herói do Rio Hudson. Do Rio. Hudson, Nova York, que pousou o avião no Rio. No Rio. Ele alegou que teve falha mecânica. Aquele caso da TAM lá em São Paulo também, por exemplo? Se tiver falha mecânica, é um debate. E aí, se tem falha mecânica, se tem falha da fabricante, é óbvio que ela vai ser condenada porque há nexo causal. Mas se não tem, se foi falha humana, não há como comprovar nenhum problema na fabricação do avião. Entendi. Entendeu? Então tá. Certinho, obrigada. Nada. Continuando. A segunda teoria é uma teoria cronológica, seria a teoria da causa próxima. A causa importante é sempre a última. Também tem muitas falhas. Não necessariamente a última causa vai ser mais importante. Vamos supor que a pessoa... eu dei um tiro na pessoa, dei 7 tiros na pessoa, ela já sangrou muito e está morrendo. E alguém, vamos supor, e ela também tem um problema cardíaco, e durante a condução dela até o hospital, tem um acidente de veículo, e nesse acidente de veículo, por causa desse acidente de veículo, imagina-se que ela sofreu um infarto, e ela vem a falecer. Temos diversas situações aqui para atribuir responsabilidade a certas pessoas, né? Não é apenas o acidente que levou à morte dela, ela só estava no veículo porque ela sofreu 6 tiros, a falta de sangue no seu organismo com certeza contribuiu para que ela viesse a sofrer um infarto. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de se analisar a possibilidade de indenização. Não é só a causa próxima que é importante. Teoria da causa eficiente. Essa teoria analisa qual a conduta mais importante para a geração do dano. O problema é que ela é muito subjetiva. Já foi muito adotado, não só no Brasil, em diversos países, em diversos sistemas. Mas essa teoria da causa eficiente, ela geraria muita insegurança jurídica, porque conduta mais importante, ela é projetada pelo magistrado. E muitas vezes, essa ideia de mais importante, ela se afasta demais do caso concreto. E aí chegamos à teoria da causalidade adequada. O magistrado, diante de um evento danoso, então, diante de um evento em que há o dano, ele vai analisar a probabilidade daquele fato ser causa, probabilidade adequada. Será que, se eu retirar aquele fato, se eu retirar, por exemplo, o fato da pessoa furar o sinal vermelho, teríamos atropelamento? Claro que não, porque eu estava atravessando exatamente no momento de sinal vermelho, porque eu sei que é aquele momento que eu tenho que atravessar. Então, a pessoa furar o sinal vermelho com o veículo é causa adequada para gerar o atropelamento, para gerar o ato ilícito, que pode sim ser indenizável. Tanto quanto que os professores Stoso e Gagliano, somente o antecedente abstratamente apto à determinação do resultado, segundo o juízo razoável de probabilidade, em que conta a experiência do julgador, poderá ser considerado causa. E teria sido, de acordo com o professor Flávio Tartucci, essa teoria da causalidade adequada teria sido adotada pelos artigos 944 e 945 do Código Civil. Basta lê-los. Né? Se a vítima tiver concorrido culposamente, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa. 944. Indenização médica e extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. O enunciado 47 da primeira jornada de Direito Civil reforçaria essa ideia do professor Flávio Tartucci. De acordo com esse enunciado, o artigo 945 do Código Civil, que encontra correspondente no Código Civil de 16, não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada. Então, a teoria da causalidade adequada teria sido adotada. Nós temos muitas críticas. Por quê? De novo, é uma teoria que permite que o julgador tenha um excessivo grau de discricionalidade e a análise é sempre abstrata.
É um pouco é baseado no caso concreto, mas é abstrato. O juiz é que vai imaginar o que é a causa adequada. E causa adequada para um juiz não necessariamente vai ser causa adequada para outro. Você vai pedir, muitas vezes, por isso se pede análise pericial. Sobre o aspecto probatório diante dessa teoria, cabe ao ofendido provar este nexo causal. Ao ofensor, por sua vez, ele tem que tentar excluir essa relação de causalidade para o que nós chamamos de interrupção do nexo causal. Existem situações que levam à interrupção do nexo causal. Nós veremos quais são essas situações. A teoria que, por outro lado, também teria sido adotada pelo direito civil brasileiro é a teoria do dano direto e imediato, ou teoria da interrupção do nexo causal. O que diz essa teoria? De acordo com os professores Pamplona e Gagliano, está Stolz e Gagliano, mas é Pamplona e Gagliano, causa seria antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determinasse este último como consequência sua, direta e imediata. Então, é um antecedente fático que diretamente determinou o dano. E os professores Pamplona e Gagliano, eles exemplificam, defendem essa teoria citando o artigo 403. Para eles, no artigo 403, do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo disposto em lei processual. Ao citar, portanto, efeito direto e imediato de lucros cessantes e de prejuízos, teria o legislador aceitado a teoria do dano direto e imediato. Ela teria mais... seria uma teoria com maior possibilidade de aceitação, porque ela apresenta soluções mais objetivas. Você analisa não só a adequação, mas a relação de vínculo direto. Você, a pessoa morreu porque sangrou. Por que ela sangrou? Porque ela teve o estômago perfurado, o intestino perfurado. Ela teve o intestino perfurado? Quem perfurou? Tal pessoa. Quando? 3 horas antes. Então, perfurar o intestino de alguém é adequado para sangrar? Sim. E diretamente aquilo dali, aquele sangramento, só poderia existir por causa dessa perfuração? Sim. Então, anexo de causalidade, essa pessoa é a responsável, ela que tem que indenizar, ela que vai ser responsabilizada. Claro que também há críticas aqui, um lead case de críticas que existe no livro do Pamplona e do Gagliano, é sobre a condenação do Estado, possíveis assaltos cometidos por presidiário fugitivo. Todas as teorias, pessoal, enfim, todas as teorias terão críticas. E qual que foi adotada pelo direito brasileiro? O professor Cristiano Cassetari, ele afirma que é uma aplicação temperada de duas teorias, a da causalidade adequada com a teoria do dano direto e imediato. Essa é a opinião do professor Cristiano Cassetari. E muitas vezes há na doutrina, na jurisprudência, a grande bagunça sobre a aplicação dessas doutrinas, dessas teorias. Porque você cita uma teoria, mas explica utilizando a argumentação da outra e vice-versa. Então, tanto a jurisprudência quanto a legislação evidenciariam, como a gente viu, que foram adotadas duas teorias no Brasil. A da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato. Ele mostra, inclusive, ele critica a jurisprudência e cita esses informativos do STJ, 0374 e 0450. O professor Cristiano Cassetari exemplifica falando que a jurisprudência às vezes adota determinada teoria, mas utiliza fundamentos de outra. E ele chama isso de comportamento ciclotímico, ou comportamento oscilante. Vejamos. Em matéria de responsabilidade civil, no direito pátrio, vigora o princípio da causalidade
adequada, podendo ele ser decomposto em duas partes. A primeira, decorrente a contrário senso, dos artigos 159 e 927 do 16 e 927 do Código Civil de 2002, que fixam indispensabilidade causal, segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não tiver dado causa. E a segunda, advinda dos artigos 1060 do Código Civil de 16 e 403 do de 2002, que determina o conteúdo e os limites do nexo causal, segundo a qual somente se considera segundo a qual somente se considera causa o evento que produziu direto e concretamente o resultado danoso. Então, veja bem, o que é importante aqui? É a jurisprudência falando que no Brasil foi adotado o princípio da causalidade adequada. Certo? Ok. Mas quando ela fala causalidade adequada, ela cita produção direta e concreta de evento danoso, do 403. Mas o 403 é a evidência da teoria do dano direto e imediato, não da causalidade adequada. Então, nem mesmo a mais alta jurisprudência do país acerta. Ela pode fazer essa confusão. Então, existe muita confusão entre qual teoria teria sido adotada. O que importa saber que existem essas duas teorias, a da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato, que são as duas últimas, vocês podem ler novamente ao estudar, e ora é aplicada uma, ora é aplicada outra. Como eu falei com vocês, existem situações que excluem a responsabilidade civil ou interrompem o nexo de causalidade. Essas excludentes da responsabilidade civil seriam, portanto, situações que rompem ilicitude, assim, um trabalho bem abstrato, elas romperiam também o nexo de causalidade. São matérias que normalmente os réus vão arguir como defesa. O que são essas excludentes da responsabilidade civil? Agora sim acertei, né, no nome. O professor Pamplona e o professor Gagliano nos indicam que, como causas excludentes de responsabilidade civil, devem ser entendidas todas as circunstâncias que, por atacar um dos elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil, rompendo o nexo causal, terminam por fulminar qualquer pretensão indenizatória. Professor, como assim? Vamos ver. Espécies de excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, exercício irregular de direito e estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Diante dessas situações, há excludente de responsabilização. O que é o estado de necessidade? A gente já viu o estado de necessidade, logo no início da responsabilidade civil. Está previsto lá no artigo 188, inciso 2. De acordo com esse artigo 188, não constituem os atos ilícitos praticados em legítima defesa ou exercício irregular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, isso seria uma possibilidade, esse estado de necessidade seria uma possibilidade de excludente da ilicitude. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que já são 12h20, acho que vou acabar prejudicando a maioria se eu continuar. Eu vou continuar a próxima aula a partir, então, de excludentes de responsabilização civil. Beleza? A gente continua na próxima semana. E agradeço e boa semana para todos.